Se você assistiu Coherence, provavelmente você saiu se perguntando o que foi que eu acabei de assistir. E você não tá sozinho. Comigo foi exatamente assim, e isso me fez querer pesquisar muito sobre esse filme que eu gosto tanto e entender os temas que ele aborda e apresenta tão bem. Porque Coherence é um daqueles filmes que te deixa pensando por dias, tentando desvendar os seus mistérios e suas ideias que tem uma base complexa. Mas nesse vídeo a gente vai descomplicar essa complexidade e explorar o verdadeiro significado por trás desse filme que desafia a nossa percepção da realidade. Coherence, ou Coerência em português, lançado em 2013 e dirigido por James Ward Byrkert, é um filme de ficção científica com suspense psicológico que, apesar do seu orçamento pequeno, de só $50 mil, e a sua simplicidade técnica, se tornou um fenômeno cult ao longo dos anos por conta da sua narrativa complexa. Não só isso, mas também a forma como ele foi produzido foi bem diferente. Os atores não tinham bem um roteiro do filme todo. Eles recebiam instruções no dia da gravação sobre o que eles tinham que fazer bem superficialmente, e ficava a cargo deles improvisar os diálogos, as reações às coisas que aconteciam. Então muitas das conversas que você vê ali no filme foram improvisadas, elas não estavam no roteiro, são conversas reais que os atores estavam criando ali na hora. Isso é muito arriscado de se fazer num filme, mas no caso aqui de Coherence deu muito certo, porque deixa as reações dos personagens com o que está acontecendo bem mais real. A trama de Coherence de início é muito simples. É um grupo de amigos ali que se conhecem de longa data, que se reúnem para um jantar no mesmo dia em que está passando um cometa pela Terra. No entanto, logo após o início desse evento, coisas estranhas começam a acontecer, desde falhas nos telefones até uma queda total de energia. E é aí que os personagens percebem que algo muito mais bizarro está acontecendo quando uma casa idêntica deles surge na vizinhança. A partir daí a história toma um rumo perturbador. A gente percebe que existem múltiplas versões da casa, cada uma habitada por versões alternativas dos próprios personagens, e com o tempo os personagens descobrem que atravessar de uma casa para outra pode levá-los a uma realidade diferente. E quanto mais se movem entre essas realidades paralelas, mais difícil se torna determinar quem eles realmente são, em que realidade eles estão e quais as decisões foram tomadas por suas versões alternativas. Esse é o ponto central de Coherence, é o conceito de múltiplas realidades existindo ao mesmo tempo. Para explicar isso, o filme utiliza a teoria dos universos paralelos, das realidades paralelas. É uma ideia que está ligada, de certa forma, ao famoso experimento do gato de Schrödinger, que eu acho que é legal eu explicar aqui para vocês. Ele é um experimento mental que serviu para exemplificar bem uma ideia que é bem complexa de física quântica, mas eu vou tentar falar de um jeito bem fácil, até porque eu também sou leigo em física, então... Nesse experimento, você imagina que tem um gato numa caixa. Dentro dessa caixa, tem um frasco de uma substância tóxica que pode matar esse gato. Em cima desse frasco, tem um dispositivo que mede a radiação e que está ligado por um martelo que vai ser ativado caso haja uma alteração nessa substância. Em dentro de 1 hora, se essa alteração acontecer, o martelo quebra o frasco e o veneno é liberado, matando o pobre do gato. Mas se dentro dessa 1 hora não acontecer essa alteração, o gato vai estar vivo. Ou seja, tem 50% de chance desse gato estar vivo e 50% de chance dele estar morto. Só que a gente só vai saber se o gato está vivo ou está morto se abrir a caixa e observar. Ou seja, até o momento de a gente observar, as duas possibilidades existem, até que a gente observe o que vai ser determinante para o gato estar vivo ou não. Trazendo para o conceito de realidades paralelas, e voltando aqui para o filme, as diferentes versões dos personagens que a gente vê ali coexistem em realidades paralelas que só se colidem por conta da passagem daquele cometa. Ao longo do filme, a gente vê os personagens lutando para entender o que é que está acontecendo, enquanto as suas realidades começam a se misturar de várias formas imprevisíveis. E a tensão do filme vai crescendo conforme eles encaram as versões alternativas de si mesmos. Versões que tomaram decisões diferentes e, por isso, se tornaram pessoas um pouco ou completamente diferentes. O filme coloca em questão a nossa percepção de realidade, que a gente interpreta como única e coerente, que é daí que vem o nome do filme. Por exemplo, você sabe que você acordou hoje, você foi tomar um café, talvez, ou foi tomar um banho, depois você foi trabalhar, ou foi para a faculdade, foi para a escola, foi assistir alguma coisa. A gente
consegue ter essa percepção de sucessão de acontecimentos, principalmente porque a gente tem memória, que é o que dá pra gente essa noção de tempo, de entender o que é presente e o que é passado. Mas ao apresentar múltiplas versões dos mesmos personagens em diferentes realidades, o filme faz a gente refletir sobre essa natureza fluida da existência que a gente enxerga. Cada decisão que a gente toma, por menor que seja, pode levar a consequências drásticas e alterar completamente o curso da nossa vida. Esse conceito do multiverso, ele é explorado aqui de uma forma não tradicional, pelo menos no cinema. Enquanto em outros filmes de ficção científica, a gente geralmente vê concentrado no impacto cósmico dos multiversos, né, como, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou até Interestelar, o Correns foca nas relações pessoais e nas escolhas individuais. O que aconteceria se a gente se deparasse com uma versão de nós mesmos que fez escolhas diferentes? O que define uma experiência como verdadeira, já que em outros universos existem outras possibilidades? E se existem várias versões de mim, qual delas é a verdadeira? Uma teoria que existe sobre o filme é de que nenhuma das realidades mostradas no filme é a real. Não tem essa de, essa aqui é a realidade que vale. Porque cada vez que os personagens cruzam o caminho de outra versão de si mesmos, eles estão, na verdade, entrando em uma nova realidade e deixando a antiga para trás. E uma coisa importante é que quando a gente vê os personagens saindo de uma casa e entrando em outra, ou seja, né, eles estão indo de uma realidade para outra, eles nunca mais vão conseguir voltar para aquela que eles saíram. Tem até um vídeo do diretor do filme explicando isso aqui no YouTube. É claro que para o filme funcionar, o personagem meio que deixa de existir em uma realidade e passa a existir duas versões dele numa outra realidade. Mas na prática não é bem assim. A ideia aqui é mostrar que todas essas versões, na verdade, existem ao mesmo tempo. Todas aquelas possibilidades coexistem. No final do filme, por exemplo, quando a Em parece encontrar uma realidade em que ela escolhe ficar, aquilo não é uma solução, mas sim só mais uma etapa num ciclo que é interminável. E é aí que o filme traz outro tema importante, que é o debate entre destino e livre-arbítrio. Tem pessoas que acreditam em destino, que a nossa vida está escrita e que tudo o que acontece está pré-determinado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe sim o livre-arbítrio e existem as consequências daquilo que a gente decide fazer ou deixa de fazer na vida. Mas mesmo se você acreditar nisso, que nem eu, o filme vai te instigar a refletir a questão do livre-arbítrio. Porque os personagens de Correns, eles estão presos numa situação onde as suas decisões parecem ser tanto livres quanto também pré-determinadas quando eles vão para outras realidades. Tem um determinado momento do filme, por exemplo, em que a protagonista ela acaba confrontando uma versão de si mesma que é mais egoísta e ambiciosa. E isso levanta uma questão não só sobre livre-arbítrio, mas também sobre moralidade, né? Será que a gente é definido pelas nossas escolhas ou pelas circunstâncias que levaram a gente a essas escolhas? Eu já me peguei pensando nisso por um motivo pessoal que eu vou contar aqui porque é legal para vocês entenderem bem o que eu tô falando. Eu e os meus amigos, a gente gosta muito de música eletrônica. A gente vai muito em festival, em rave, né? As conhecidas raves. E numa dessas festas foi onde eu conheci a minha namorada, hoje a minha noiva. A gente já mora junto e tal. E olha que louco. Você vai ver que isso tem a ver com o que eu tô falando sobre o filme. Essa festa, onde a gente se conheceu anos atrás, eu quase desisti de ir. Eu quase não fui. Naquela época eu tava bem apertado de grana, eu tava na faculdade, eu ganhava pouco, tinha que pagar a faculdade. E, enfim, eu quase que não fui por conta disso. Mas como todos os meus amigos iam, porque era aniversário de uma amiga nossa, então eu fui, eu falei, eu tento dar uma economizada durante o evento, né, e eu vou por consideração a essa minha amiga. E lá nessa festa, em 2018, eu conheci a pessoa que mudou a minha vida. Foi com ela que eu saí da casa dos meus pais pra morar com ela, né, até então eu só tinha vivido a vida toda com eles. Também foi através dela que eu conheci outras pessoas que impactaram na minha vida, profissionalmente, por exemplo. Eu fiz amizades que eu fiz por ter conhecido ela. E eu fico pensando muito nisso, que eu acho que tem muito a ver com a discussão aqui do filme. Se eu não tivesse ido naquela festa em 2018, como será que a minha vida estaria hoje? Com certeza mais triste, porque eu não ia estar com a minha noiva ali na minha vida, mas será que eu ainda teria conhecido ela em outra circunstância?
Eu ia estar morando onde eu moro hoje? Será que eu estaria fazendo o que eu faço hoje? Será que eu teria ainda as mesmas amizades se eu tivesse decidido não ir naquela festa, naquele dia? Então foi uma escolha que eu fiz que teve um impacto imprevisível e que mudou toda a minha vida. Para e pensa aí, você com certeza deve lembrar de algum momento, de alguma decisão que você tomou, e isso teve influência em várias outras coisas na sua vida depois. Um lugar que você foi, ou que você não foi, uma conversa que você teve, algum curso que você decidiu fazer ou não fazer. É muito louco pensar nisso, né? E o Coherence faz a gente refletir muito sobre isso. Como pequenas decisões, como pequenas mudanças no ambiente podem mudar todo o rumo das coisas. É um efeito dominó. Basta mudar uma coisa que várias possibilidades se abrem e outras se fecham. Uma outra interpretação que a gente pode ter é de que o cometa não é apenas um motivador físico para causar esse choque entre as realidades, mas ele pode ser uma metáfora para o caos que existe dentro de cada um de nós. Como se ele representasse essa força incontrolável que molda a nossa vida a partir de eventos imprevisíveis e que forçam a gente a confrontar as consequências das nossas escolhas e as realidades alternativas que poderiam ter acontecido. E nisso o filme acaba deixando uma mensagem pra gente, que num universo onde múltiplas realidades coexistem, talvez não exista uma única resposta correta. O que realmente importa são as escolhas que a gente faz e como a gente lida com as suas consequências. E a sua interpretação de Coherence, qual que é? Deixa aí nos comentários pra gente conversar. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada aqui nos outros vídeos do meu canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. E já aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito. É isso.